Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, donde vim, pra onde fui. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar. Alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. Que vigor pra alma dá quando em aflição está. Me ensinas trilhos
Uma Bíblia que está aberta a todo mundo é a natureza. E os homens, sabendo que destruindo a natureza, estão destruindo-se a si mesmos, têm lutado para preservarem a natureza, criando assim a preservação do meio ambiente. Mas o que acontece, ouvintes, é o seguinte, que se os homens estivessem sob o plano de Deus, não haveria esta luta pela preservação da natureza. Porque a natureza é criada para preservar o homem, e não o homem preservar a natureza. Isso é interessante. Da terra se tira o alimento, das árvores, frutas, legumes, oxigênio, o oxigênio puro, etc. Então, se os homens estivessem sob a ordem de Deus, poderiam se alimentar livremente da carne silvestre, sem precisar de comer dessa carne cruzada, cheia de hormônio e tantas outras coisas, sem, contudo, destruir a natureza. Por que existe uma demanda tão tremenda, tão grande, para a preservação da natureza, do meio ambiente? É por causa da perversão, que é acompanhada pela destruição. Isto tudo atraído pela civilização. Bom, eu não estou falando loucura, porque os próprios cientistas confirmam isto, que onde a civilização chega, a natureza acaba, a natureza é destruída. E sabe-se perfeitamente que a natureza vinga a sua destruição. A sua própria falta já é uma vingança. A falta das matas, a falta dos rios de águas puras, sem o veneno que colocam nas terras aradas, sem os detritos das grandes metrópoles, detritos químicos de indústrias, de grandes indústrias, esgotos. Aqueles rios estavam com águas cristalinas, produzindo uma grande fonte de alimentação. Dizem que o peixe é a razão de se encontrar índio no Brasil. Justifica a preservação do índio, o peixe e os animais silvestres. Eles nunca poluíram os rios. Eles nunca destruíram a fauna antes que a civilização chegasse. Agora, está escrito que a ciência se multiplicaria. Isto não quer dizer somar, mas é alcançar o total de uma só vez. A natureza é uma Bíblia. E o homem tem destruído esta Bíblia, enquanto ele próprio se levanta para defender esta Bíblia. Ele desrespeita a Bíblia e depois se põe de pé para respeitar a Bíblia, para defender a Bíblia. A Bíblia é escrita no papel. A natureza é Deus na vida vegetal, na vida animal. É Deus nas águas, nas rochas, no urânio, no ouro, no ferro, no estanho, no chumbo, em todas as pedras que estão sendo exploradas. E a ciência sabe que a terra tem ficado fraca, tem saído dela todos os seus componentes de uma forma exagerada. Porque a Bíblia é justamente pão, é para se comer dela,
é para se alimentar dela. A natureza é para alimentar o homem, é para dar frutas para os homens, dar alimento para os homens, dar carne para os homens, dar peixe para os homens. Comam dos peixes, alimentem-se dos animais, comam dos frutos da terra. Essa foi uma sentença, uma ordem de Deus. Coma da Bíblia, coma de suas palavras, mas não pervertam a Bíblia e depois se ponham ali na próxima esquina a defender a Bíblia. João Batista olharia por baixo, com aquele olhar de profeta, e diria: hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Hipócritas, quem vos induziu a defender aquilo que vocês mesmos têm destruído? Sabendo que isso trará ira sobre vós, vingança, juízo, agora se põem a defender esta Bíblia que vocês mesmos têm pisado, lugar que os anjos, sendo santos e puros, não ousam pisar com seus pés incontaminados. Os homens têm pisado com seus pés cheios de cravos, como de ferraduras, pisado na palavra de Deus. Depois levantam para si doutores conforme suas próprias concupiscências para defenderem a Bíblia, segundo suas próprias interpretações. Não é assim que está acontecendo com a natureza? Para que a natureza? Alimentar-se da natureza é crime? Não, absolutamente não. Alimentar-se da Bíblia é crime? Vestir-se como a Bíblia ensina, mulheres, é crime? Não. Portar-se como a Bíblia ensina é crime? Não. Por que então pisam nesta Bíblia e depois começam a escrever nos automóveis, nas entradas das cidades: leiam a Bíblia? Ler a Bíblia para quê? Pergunto eu. Ler a Bíblia para quê? Agora, né? Leiam a Bíblia. Alguns anos atrás era o livro do capeta, sendo queimado nas portas das igrejas, chamada Igreja Mãe. Agora leiam a Bíblia. Vamos salvar a Bíblia. A Bíblia é para salvar o homem, não o homem para salvar a Bíblia. Deus é para salvar o homem, é para alimentar o homem, e não o homem salvar a Deus. A natureza é para alimentar o homem, salvar o homem. Agora destroem a natureza e depois vamos defender a natureza. A vingança vem, diz o profeta do Senhor. Eis que haverá um dia de vingança. E onde se esconderão aqueles que têm pisado em tudo que é santo, que têm profanado o santuário de Deus, que têm cuspido no templo de Deus? Bastardos, selvagens, ismaelitas, filhos de Agar, filhos da escrava. Amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, está escrito que todos estes, vejam lá, o governador, Pilatos, Herodes, César, a convite de Caifás, de Anás, dos fariseus, dos escribas, estavam unanimemente em oração e súplicas. Oh, desculpem, desculpem. Eu faço isto propositalmente para chamar mesmo a vossa atenção.
não eram os tais, um dos tais. Não eram os tais que estavam ali perseverando unanimemente em oração. Não eram as primeiras damas. Mas quem estavam ali, Atos 1, versículo 14, eram as mulheres, as Marias, inclusive a Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Estavam ali esperando o cumprimento da promessa. Quando a semente caiu na terra, foi sepultada durante aqueles períodos da igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, lançando a semente original. Jesus disse que se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode brotar, não pode crescer, não pode dar fruto de novo. Então essa semente foi sepultada. A natureza é uma Bíblia. E vocês rasgam a Bíblia, rasgam a natureza, em troca de interpretações teológicas, de escribas desse século, de intérpretes amontoados para si conforme suas próprias concupiscências, conforme suas posições sociais. É isto que tem acontecido, rasgando. Mas a natureza está ali dizendo que a semente foi plantada até na Era Negra, a Era de Columba. A Bíblia não falha nisto, e a história comprova isto. Logo brotou com Martim Lutero um tipo de Agar, trazendo ainda como uma escrava vícios e tantas coisas, apenas crendo que a salvação seria pela fé, de graça, e não através de penitências e de indulgências. Muito bem, brotou a semente. A natureza está pregando. É uma Bíblia. Rasgam esta Bíblia. Rasgam este livro. Pisam neste livro. Depois vão defender este livro. Façam monumentos para esses livros. Vocês mataram os profetas e depois fizeram túmulos para eles. Erigiram túmulos para eles. Matam a Bíblia, rasgam a Bíblia. Depois vão erigir monumentos para praças de casaizinhos imundos. A Bíblia. A Bíblia. Mas aceitar? Não. Isso é fanatismo, isso é loucura. Lutero veio com justificação, Agar. Wesley com santificação, trazendo o sangue. Sara trazendo um filho legítimo com o mesmo pai de Ismael, Abraão. Mas Maria, trazendo quem? O filho de qual homem? O filho de qual pai? Ela é mãe de Deus, mãe de Jesus, porque ele nasceu dela. Fisicamente, conforme já explicamos, Deus fecundou um óvulo com o sangue dele, Atos 20, versículo 28, com o seu próprio sangue, e trouxe a quem? A Jesus Cristo. E agora, depois de tudo isto, passando pelo Calvário, por todas as lutas e sofrimentos, nós encontramos que Maria estava no Pentecostes. Pentecostes, ouvintes, aqui na Bíblia, significa mais do que denominação, significa mais do que falar em línguas estranhas, significa mais do que cura divina, significa mais do que profecia, significa em ser testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo, Pentecostes, trazendo de volta
aquela semente original, Maria não foi propriamente a semente, como a casca do trigo não é a semente, mas porta a semente. Maria foi uma portadora, simbolizando a era pentecostal, que adoram 1910 no Brasil, e, no entanto, desprezam o 1963 na terra. Crucificam novamente o Filho de Deus, negam a palavra, rasgam a Bíblia, pisam na Bíblia. Depois vamos defender a Bíblia. Mete tratores na natureza, derruba as matas, queima as matas, polui os rios. Depois vamos defender a Bíblia, vamos defender a natureza. Mas isso é juízo. A consequência está vindo sobre a terra por destruir a natureza. A consequência é fatal. O ímpio por si se destrói. Toda a civilização do homem terminou com juízo. Veja o dilúvio. Veja a Torre de Babel, que queria se ligar aos céus por meios humanos, por credos e dogmas, confusão. Caiu a grande Babilônia. Mas agora aqui está a semente de volta. Essa noiva, depois da era pentecostal, que já secou, é palha. É a semente real. É Cristo mesmo. É Jesus. É a manifestação do Filho do Homem nos dias idênticos a Sodoma e Gomorra, nos dias iguais aos dias de Noé. Manifestação do Filho do Homem, de Cristo em esta semente genuína. Porque quando a figueira brotasse, esse Israel brotou. As árvores dessem seus frutos, as denominações. Ali tinha aquela base. Dentro da base tinha semente. O sol veio, ela secou, e logo parte aquela semente, salta fora. Sai fora dela, porque está seco todo o sistema humano de adoração a Deus. Está seco, e a semente salta com esse sol que tem vindo. Salta para a vida eterna, salta para o arrebatamento. Tome Deus em sua palavra. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de cantar. Não é tempo de brincar de coral, de quartetos, de vender músicas. É tempo de voltar para Deus. É tempo de saber se é semente ou se é casca. A casca é apenas portadora da semente, mas a noiva é a semente. Estava, na verdade, dentro dessa casca, mas a casca secou e você saltou fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Caminho de Deus, eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão
Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim.